impostos, via nos religiosos, ele via potencial de ser discípulo. Ele disse: quem vem a mim, de maneira alguma lançarei fora. E Deus colocou esse desafio em nós, né? De cada um gerar pelo menos um discípulo no ano de 2014, orar, jejuar, se esforçar, buscar de Deus, ganhar pelo menos uma vida. Nós não fomos chamados para fazer proselitismo, de tomar ovelhas de outro rebanho. Nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para ser a luz do mundo. Aleluia. Né? Nós somos a luz do mundo, nós fomos chamados para libertar os cativos de Satanás, fomos chamados para abrir os olhos dos cegos, daqueles que estão cegos, fomos chamados para pôr em liberdade os oprimidos, para trazer alívio àqueles que estão sobrecarregados, oprimidos, à beira talvez até do suicídio, né? Nós fomos chamados para ser esse refrigério na alma das pessoas. Então esse é o nosso chamado, né? Deus nos chamou para isso. O Espírito Santo foi derramado sobre nós para essa obra, né? De salvar, de cuidar de pelo menos uma vida, de interceder, de arrancar das garras do diabo, de arrancar, né, dessa opressão maligna, pelo menos uma alma, e cuidar de pelo menos uma alma, né? Foi assim aquele propósito que Deus colocou no nosso coração. E no início desse ano, na virada do ano, Deus me mostrou alguns impedimentos para que isso pode acontecer, para que isso possa acontecer. E uma delas, um desses impedimentos, talvez o mais importante deles, né, está aqui em Atos capítulo 9, livro de Atos capítulo 9, e o versículo 31, Atos 9, 31. Talvez o maior impedimento para que nós possamos ser frutíferos, para que possamos realmente participar da grande comissão, né? De sermos realmente produtivos, multiplicadores, que nós possamos gerar vida, para que nós possamos realmente ser uma igreja acolhedora, uma igreja que abraça o perdido, que ama, né? Que é apaixonado, como Deus é apaixonado pela humanidade, né? Deus diz que Deus é tão apaixonado pela humanidade que sacrificou seu único filho, né? O quanto Deus é apaixonado, e quando Ele morreu por nós, todos nós éramos pecadores, nenhum de nós, né? A Bíblia diz: todos pecaram, todos carecem da glória de Deus, todos pereceram, todos estão mortos em seus delitos e pecados. Então Deus viu uma humanidade caída, mas se apaixonou por essa humanidade caída, e essa mesma paixão Deus quer colocar em nós. Mas o que pode ser impedimento para a obra de Deus? O diabo não pode impedir a obra de Deus, nada pode impedir a obra de Deus, mas nós podemos impedir com as nossas atitudes, nós podemos atrapalhar a obra de Deus, nós podemos prejudicar o Espírito Santo na sua obra, naquilo que Ele tem a fazer. Nós podemos impedir o Espírito Santo, a nossa atitude pode bloquear a ação do Espírito Santo, nós podemos atrapalhar. E eu queria então que nós víssemos pelo menos esse princípio que pode nos prejudicar, e que nós possamos então cuidar disso, né? Ficar atento a isso, e se precisa, a gente precisa fazer alguns acertos na nossa vida para que possamos ser realmente frutíferos. Então aqui em Atos capítulo 9, versículo 31 diz o seguinte: a igreja na verdade tinha paz. A igreja na verdade tinha paz. Repete essa palavra: paz. Fala para o seu irmão aí do lado, frisa essa palavra: paz. A igreja tinha paz. Amém, queridos? A igreja vivia em paz. Os relacionamentos dos irmãos estavam em paz. Não havia problemas entre os irmãos. Os irmãos estavam vivendo em paz.
Jesus é o príncipe da paz. O nome Jesus significa príncipe da paz. Ele evangelizou a paz. Quando ele enviou a gente para entrar numa casa, o que ele falou? Seja descida a paz sobre essa casa. Ele nos enviou como mensageiros da paz. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam a paz. Nós somos chamados de pacificadores. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus, porque nós somos pacificadores. Nós levamos a paz. Nós somos porta-vozes. Nós carregamos a paz. Onde quer que nós vamos, ou onde quer que nós nos relacionamos, o que nós carregamos é paz. Quando entrar numa casa, desça sobre ela a vossa paz. Então isso aqui é imprescindível, é fundamental, é a coisa talvez mais importante que nós podemos viver para sermos realmente frutíferos, para sermos realmente ganhadores de almas, para que possamos ser realmente instrumentos do Espírito Santo, possamos ser esse canal do Espírito Santo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, e assim crescia em número. Amém, queridos? A igreja vivia em paz, os irmãos viviam em paz, os relacionamentos estavam em paz. Então o Espírito Santo se alegrava naquele meio, porque tudo é obra do Espírito Santo. Se você se engana achando que você é que faz a obra, você se engana. Nós nos enganamos achando que nós somos a resposta. A obra é do Espírito Santo. Amém. Né? Quão bom, quão agradável que os irmãos estejam em paz, vivendo unidos. Ali o Senhor derrama a sua bênção e a vida para sempre. Atos 2,47. A igreja vivia em paz, alegres com os outros, em comunhão uns com os outros, comendo nas casas dos outros, vivia em paz, e dia a dia acrescentava o Senhor os que iam sendo salvos. Eram 3.000 num dia, 5.000 no outro dia, eram milhares e milhares e milhares de pessoas que o Espírito Santo acrescentava à igreja. A gente se engana achando que é nós. É o Espírito Santo que precisa encontrar ambiente em nosso meio para desenvolver sua obra, e nisso ele depende de nós. Se tem uma coisa que depende de mim, de você, é viver em paz. A Bíblia diz: o quanto depender de vós, vivei em paz. Tudo depende de nós para vivermos em paz. É uma escolha que nós fazemos. Ou nós vamos ser homens e mulheres de paz, ou nós vamos inventar encrencas uns com os outros, e vamos estar sempre em choque uns com os outros, em atrito uns com os outros. Isso vai impedir, atrapalhar a obra do Espírito Santo no nosso meio. Olha aqui como é que Deus desenvolve a sua obra. A igreja estava em paz, e o Espírito estava ali alegre no meio deles, e a igreja crescia, a igreja se multiplicava. Amém, queridos? Não adianta o seu esforço. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Você pode se esforçar, você pode orar, você pode jejuar, você pode ter até uma palavra tremenda, maravilhosa, você pode ser